Glória ao nosso Deus, muito boa noite. Povo lindo de Deus, mais um encontro na oração da noite. Final de segunda-feira, estamos aqui juntos para mais um tempo na presença de Deus. Que alegria. Muito bom nossos encontros, muito bom nosso tempo na palavra. Então vem entrando, deixando o seu like. Abençoe vidas aí com o seu like. Vai compartilhando agora com seus grupos, com seus contatos, sua lista. E se inscreve no canal se você é novo por aqui, tá bom? Clica no botão inscreva-se, aperta o sino de todas. Quero te lembrar que nós estamos em 2 horários, lendo a Bíblia em um ano, às 7 da manhã, mas você pode fazer o seu tempo com a Bíblia em qualquer momento do dia, certo? Estamos 22h30 na oração da noite. Temos outros projetos aí, Deus tem nos dado aqui direção para algumas coisas, e nós vamos trabalhando juntos isso, ok? Então, olha só, Atos 23, nós vamos continuar em Atos, e nós vamos ver Paulo diante do conselho. Já pegue sua Bíblia, por favor, eu vou deixar aqui no rodapé, e o nosso livro de oração ele está fixado aqui em cima das mensagens do chat. Você pode aí, nessa barra azul, que tem aí boa noite, deixe seu pedido no livro de oração, você pode clicar nela. Tem um link aí de um formulário, clica no link, tá? E registra o seu pedido de oração, sua causa, seu milagre. Daqui a pouquinho, quando nós formos orar, eu leio alguns pedidos. E aí vamos para Paulo, Paulo diante do conselho. Paulo, um homem preparado para enfrentar desafios. Um homem com um temperamento muito forte, ok? Você vai perceber que Paulo era bem forte nesse sentido. Então, para enfrentar as coisas que Paulo enfrentou, precisava ser forte. E aí, nós vamos para essa história aqui, vamos para Atos 23, eu quero ler com você a partir do verso 1, o verso 6 aí está como base, vamos ler a partir do 1, ele diz o seguinte: Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. Então ele já chega dizendo, estava debaixo de acusação e dizendo, eu estou de consciência limpa. Isso irritou profundamente a eles. No mesmo instante, verso 2, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Verso 3, então Paulo lhe disse, Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Olha só que Paulo, ele não temia essas situações de estresse, de embate, de confronto. Então Paulo lhe disse, Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? 4. Os que estavam perto de Paulo lhe disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? No 5 ele diz, irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote. Respondendo Paulo, pois as escrituras dizem, não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou, irmãos, sou fariseu, como eram os meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Então, assim, os fariseus, eles eram os mais bem preparados, estudiosos, né? Zelosos da lei ali, escribas, fariseus, eles eram muito zelosos, muito, levavam muito à risca. Então Paulo aqui, um homem que antes fazia isso que estão fazendo com ele, levava homens, perseguia homens, matava homens porque eles estavam pregando essa palavra, até que Jesus pega Paulo no caminho de Damasco e
e ele tem uma experiência poderosa que muda a sua vida para sempre, certo? Mas aí, Paulo vem para o lado de cá, com toda a preparação, estudioso, toda a preparação de uma vida como fariseu. E ele se apresenta dizendo: irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados. Estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu. Fariseus contra saduceus. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Então, aqueles que estavam juntos no conselho já ficaram divididos. Uns, como Paulo, fariseus que criam, já ficaram aqui do lado, né? Do lado dele. Houve grande alvoroço, verso 9. Alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. E a discussão ficou cada vez mais violenta. E o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. E aí Deus, né, fala um de seus soldados mais valentes aqui, diz: fique firme, mesmo diante de todas essas dificuldades. Eu preciso de você mais adiante, que você continue com essa mesma firmeza em defender os princípios, os valores, aquilo que eu passei para você. E ele diz: assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Paulo aqui toca, né, na mais alta classe de religiosos aqui. E ele, nesse momento, assim como Jesus, ok? Que foi, né, condenado por eles, Paulo agora passa por esse momento aqui, onde eles juram que matariam a Paulo. Mas nós não vamos nos alongar mais nessa história. Eu quero alguns pontos com você, meditar nesse momento que ficou diante do conselho. A identidade de Paulo é o ponto inicial que eu quero trazer com você. O verso 6a de Atos 23 diz: mas Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, né? Paulo, isso aqui é a parte que ele fala no texto, onde ele se apresenta como fariseu. Paulo aqui identificou a diversidade religiosa do conselho e reconheceu a necessidade de sabedoria ao compartilhar a sua fé. Paulo sabia como aquilo era sério para eles. E nesse momento ele assume a sua identidade, ok? Para, né, trazer ali um ponto de consenso entre aqueles homens. Em segundo lugar, a devoção dos fariseus. A parte B do verso 6 diz: clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Paulo aqui destaca a ligação com os fariseus, conhecidos por sua devoção às escrituras e tradições religiosas. Ele vai de encontro à devoção deles. Ok? Terceiro lugar, a importância da esperança, na parte C do verso 6 de Atos 23, no tocante à esperança.
ele reconhece aqui a importância fundamental da esperança em sua fé e ministério. Era um momento que Paulo, ele tinha poucas oportunidades para falar dessa esperança. A esperança na vida eterna, na ressurreição, naquilo, que foi revelado a ele. Então, Jesus Cristo veio, se deu em sacrifício e nos trouxe a esperança da vida eterna. Quarto lugar, a crença na ressurreição dos mortos. A partir do verso 6 diz: e ressurreição dos mortos sou julgado. Ele está trecho a trecho aqui, falando acerca da sua fé. E aí Paulo ensina aqui, Paulo proclama a sua crença na ressurreição dos mortos, um pilar da fé cristã, que aí transcende todas as divisões religiosas, certo? E ele vai colocando, a sua crença, aquilo que era o ponto principal da sua mensagem. Quinto, a mensagem da ressurreição em Cristo. 1 Coríntios 15, 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E Paulo começa a ensinar sobre a ressurreição de Cristo como base da nossa esperança, trazendo e inaugurando aqui a ressurreição dos mortos. Em Cristo Jesus nós não morremos, mas eternamente. Nós nascemos de novo e vivemos com Ele para a eternidade. Ok? Então essa é a grande tônica. Jesus ressurreto, ressuscitou para nos garantir a eternidade. Instaurou a ressurreição para nos garantir a eternidade com Ele. Ainda que morras, você viverá. Sexto lugar, a consequência da ressurreição. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Acabei de falar sobre isso. Paulo explica que a ressurreição em Cristo oferece a esperança da vida eterna para todos que creem. Certo? Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus e de receberem o passaporte, a salvação, que é o dom, ok? Que é dado gratuitamente a todo o que crer em Cristo Jesus. E em sétimo, para irmos orar, o chamado à esperança e à ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo aqui nos lembra do futuro glorioso que aguarda os irmãos, os crentes, quando todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que descansam, os que já descansaram, ressuscitarão para estarem nas bodas do Cordeiro. Certo? Então, nós vemos aqui Paulo colocando sua própria vida em risco para defender sua fé, para falar daquilo que era a razão de ele se mover, de ele estar passando de cidade em cidade, de ele estar trocando aí de lado de fariseu a agora cristão, algo que mudou sua vida para sempre, da morte para a vida. Isso é impactante. Na parábola do filho pródigo, o pai diz: ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E é isso que eu quero declarar para os seus e para toda a sua casa, toda a sua família, porque nós temos declarado: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
salvação sobre sua família, sobre sua casa, libertação. Eu quero declarar libertação nesse dia. Pegue aí os improváveis, os impossíveis na sua família de se converter e coloca o nome dele no livro de oração e vamos orar, tá? E vamos orar ao Senhor Jesus que salvou um ladrão na cruz, que mudou a vida e a trajetória de homens de uma vez por todas, que, meu Deus, libertou a mim e a você. Se Deus fez isso conosco, se Cristo nos salvou e nos libertou, por que não fará o mesmo com esse seu parente? Com esse seu ente querido, com esse filho, com esse esposo, com essa esposa? Por que não fará? Então eu quero avivar aqui a sua fé, ativar a sua fé, para que você não desista de crer, não pare de crer. Jesus Cristo ainda salva. Ele continua curando, libertando, batizando, né? Dando a vida eterna, o dom gratuito que é a salvação. Então nós vamos orar nesse momento com essa fé, ok? Crendo que assim como Deus transformou Paulo, a nossa vida, e ele se tornou, nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus, assim será com seu familiar. Nós concordamos. Quem concorda comigo no chat, vai dizendo amém, glória a Deus, eu concordo, aleluia. Tá? Eu quero só ler, antes de começarmos a orar, alguns pedidos de oração do nosso livro de oração. Lembrar que o livro de oração está aqui em cima do chat, nessa barra azul, boa noite, deixe seu pedido no livro de oração. Entra nesse formulário aí, registra sua causa, ok? Seu milagre. E aí alguns pedidos aqui para nós irmos orar. Peço oração pela pastora Priscila, pastor Técio, toda a sua família, que nos trouxe uma palavra poderosa no culto. Isso aqui foi de ontem à noite, ok? Peço oração por uma causa de um contrato que será analisado amanhã, que Deus esteja à frente para que tudo dê certo, concordando em nome de Jesus. Quero pedir oração, pastor, por mim, por minha família. Estou afastada da igreja, mas não de Deus. Sinto saudades, peço oração porque sei que estou vivendo uma batalha espiritual. Meu Deus, não se deixe abater. Não se afaste. E aí, Vitória, essa serva aqui pede Vitória num processo na 14ª da Fazenda Pública, né? Um processo aqui que ela pede a vitória ao Senhor Jesus. Nós oramos por essa mulher que está afastada. Se você estiver conosco, certo? Não perca tempo, refaça sua aliança com Deus. Amanhã pode ser muito tarde, ok? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A oportunidade é hoje. Então já repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego todo o meu coração. Eu reconheço a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, arranca o meu nome do livro da culpa e escreve o meu nome no livro da vida. Deus, transforma. Eu estava longe, afastada, repete isso, mas eu renovo a minha aliança contigo hoje. Eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Me ajuda a viver uma nova vida consagrada a Ti, grato a Ti, Senhor, com gratidão no coração, Te servindo, Te honrando. Eu oro a Ti e entrego toda a minha vida em nome de Jesus. Amém? Então, se você fez essa oração, se você está entregando sua vida a Jesus, se você está se reconciliando, coloque aí no chat: eu entrego toda a minha vida ao Senhor Jesus. Tá bom?
Faz isso que nós vamos continuar orando nesse momento. Pai, nós apresentamos nossos corações, cada pessoa aqui, cada irmão que está vendo depois, nossos corações. O Senhor muda a trajetória de Paulo. O Senhor transforma um perdido. E Deus traz para ser um instrumento teu. Senhor, nós estamos colocando nossas vidas e clamando por libertação. Porque nós declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar e profetizar sobre a vida dos meus irmãos a salvação de Deus entrando na casa de cada um, na família, trazendo o que estava distante, restabelecendo alianças aí na família. Deus restaurando, restituindo o que foi roubado, o que foi perdido. Nós declaramos libertação sobre o seu ente querido. Coloque o nome, se possível, se você puder, coloque o nome no chat desse ente querido para nós concordarmos, tá bom? Nós concordamos com a libertação completa dele, com a conversão, com a reconciliação, com o arrependimento, com a mudança de vida para uma nova vida, para uma nova história. Nós declaramos no nome de Jesus salvação. Escreve também: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós abençoamos, Senhor, todas as famílias nessa noite e declaramos cura, libertação, a tua paz. Senhor, nós apresentamos, meu Deus, os pedidos do livro de oração. Cada pedido, Senhor, cada pedido dessa mulher afastada, cada pedido, Senhor, por cura, por provisão, por porta aberta, por uma oportunidade, Senhor, todas as causas sendo apresentadas nesse momento, por um processo na justiça, uma causa na justiça, como a Ida Lourdes pede aqui, vitória num processo. Senhor, visita as causas, visita, Senhor, usa, Senhor, Deus, como instrumento, Senhor, os profissionais de direito, Senhor, para desobstruir todo impedimento, Senhor, arranca, Senhor, nessas causas e dá vitória aos teus filhos. Nós te louvamos por esse dia, nós te louvamos, Senhor, por chegarmos ao final de mais um dia, pelos livramentos, a tua provisão, a tua cura, por nos levar em teus braços de amor. Eu quero, Deus, declarar uma noite de sono, uma noite de paz, uma noite poderosa, uma noite abençoada na presença de Deus, para os teus filhos, renovo do céu. Nessa noite, Senhor, visita, Senhor, a cada um, sejam renovados, meu Pai. Sejam visitados em sonho, recebam revelação de Deus, recebam bênção de Deus nessa noite. Senhor, vem sobre as famílias, vem sobre os casais, para que haja entendimento, acordo, consenso entre os casais, para que eles se entendam e entendam que no reino espiritual a identidade deles é serem um só. Essa é a identidade de um casal no reino espiritual. Deus olha para eles e vê um só. Meu Deus, e com Deus nós somos indestrutíveis. Inimigo maligno não pode tocar. Por isso nós oramos pelas famílias. Deus, toma cada um dos teus filhos aqui, visita cada enfermo que está em tratamento, Senhor. Deus, Evangelina, Deus, Amarílio, Ortega, Albaniza, Senhor, Felipe e cada um que está aqui em tratamento, Senhor. Visita com cura, com renovo, com os teus milagres nessa noite. Essa é a nossa oração, colocando, Senhor, no teu altar os pedidos do chat, os pedidos do livro de oração, e que o Senhor receba como aroma suave e envie, Senhor, derrame tuas chuvas, teus milagres, tua provisão, teu livramento, Senhor, o teu favor sobre cada um dos nossos irmãos. Nós oramos, entregamos, consagramos tudo nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. E quem crê recebe conosco e diz aí amém. E amém, glória a Deus e aleluia. Chegando ao final da nossa oração da noite, queremos lembrar também o seu like. O seu like abençoa vidas,
né? Compartilha também com seus grupos e abençoe muitas vidas e se inscreve no nosso canal. Clica no botão inscreva-se, aperta a opção de todas, tá bom? Daqui a pouco às 5, oração da madrugada no canal da Seven Church Oficial. 6 e 6, Palavra e Sabedoria, no canal do nosso reverendo Munguba Júnior, Munguba JR Oficial. 7 e 7, os capítulos do dia do plano de leitura da Bíblia. E 22h30, se o Senhor permitir, nós voltamos em mais uma oração da noite. Receba a bênção, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, amo sua vida. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Dorme bem. Deus abençoe.